Olá, queridos irmãos e irmãs. Depois aí do período da Páscoa, nós retornamos nossos salmos. Nós queremos então voltar com o coração aberto, com a inteligência preparada, aberta para podermos acolher os salmos, compreender, interiorizar e vivenciá-los em nossa vida, pedindo que a luz do Espírito Santo possa clarear as nossas ideias para poder aprender melhor e para podermos exercitar aquilo que o Salmo pede para cada um de nós. Principalmente no Salmo que nós vamos ver hoje. Confiança em Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Hoje nós vamos refletir então o Salmo 55, né? Que é a continuação aí do nosso estudo dos Salmos. Então, o Salmo 55, ele diz para nós assim: Dá ouvido à minha prece, ó Deus, não te furtes à minha súplica. Presta atenção e responde-me, porque as ansiedades me agitam. Estremeço ante a voz do inimigo, diante dos gritos do injusto. Eles fazem recair sobre mim calamidades e me acusam com raiva. Meu coração se contorce dentro de mim e sobre mim caem terrores mortais. Medo e tremor me invadem e um calafrio me envolve. Então eu penso, quem me dera ter asas de pomba para eu sair voando e repousar? Sim, eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Encontraria logo um refúgio contra o vento da calúnia, contra o furacão que devora, Senhor, contra a torrente da língua deles. Vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite elas rondam por cima de suas muralhas. Dentro dela há crime e injustiça. Dentro dela há calamidades e a opressão e a fraude nunca se afastam de sua praça. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se meu adversário se erguesse contra mim, eu me esconderia dele. Mas é você, homem igual a mim, meu amigo, meu confidente, a quem me unia uma doce intimidade. Andávamos juntos, em meio ao barulho, na casa de Deus. Caia sobre eles a morte, desçam vivos ao túmulo, pois o mal se aninha entre eles. Eu, porém, invoco a Deus e o Senhor me salva. De tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu me queixo gemendo, e Deus ouve o meu grito. Na paz ele resgata minha vida da guerra que me fazem, pois são muitos contra mim. Deus me ouve e os humilha, ele que reina desde sempre, porque não querem emendar-se, nem temem a Deus. Levantam as mãos contra seus próprios aliados, violando a aliança que fizeram. Sua boca é mais lisa que o creme, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras parecem suaves como óleo, porém são espadas desembaiadas. Descarregue seu fardo no Senhor, ele cuidará de você. Ele jamais permitirá que o justo venha tropeçar. E tu, ó Deus, tu farás descer ao fundo do poço. Esses homens sanguinários e impostores não chegarão à metade de seus dias. Quanto a mim, eu confio em ti. Então, queridos irmãos, um salmo muito forte, né? Pesado, principalmente quando nos fala da tramóia, né? Das ciladas que armam os amigos. Isso é muito triste, né? Quando a gente tem um amigo que é confidente, que a gente gosta, né? E ele nos trai, nos faz injustiça, né? Nos faz sentir tristeza, dores, né? É muito triste. Quando, na verdade, nós temos um inimigo, nós temos um adversário que arma contra nós, a gente tenta passar com maior tranquilidade pelas complicações da vida. Mas quando é um amigo que nos apunhalou por trás, aí a gente sente.
né? A gente sente. Né? Então é isso que o Salmo hoje está querendo expressar para nós. Que tudo isso, que toda maldade se dissipe. Porque Deus nos ajuda e a gente precisa confiar na verdade em Deus. Quem confia em Deus não precisa temer, não precisa ficar ansioso. Se as ansiedades da vida agitam a nossa caminhada, a nossa barca, nós vamos confiar em Deus, porque nós vamos atracar a nossa barca num porto seguro, porque esse amigo não nos desampara. É o amigo fiel de todas as horas, verdadeiro, é o Senhor nosso Deus. Então nós temos aí um salmo de súplica individual. Ele termina com uma declaração de confiança em Deus. Então o salmo é todo uma súplica individual, terminando assim, concluindo, né, com uma declaração de confiança em Deus. Nosso salmo ele está organizado com uma introdução, do versículo 2 e 3. Nós temos um núcleo, do versículos 4 ao 22º. E nós temos então a conclusão, que é o versículo 23º e 24º. A introdução, queridos irmãos, caracteriza-se pelo pedido, pela súplica individual que o salmista faz a Deus. A pessoa, a princípio, tem a impressão de que Deus está surdo, omisso, desatento aos sofrimentos do salmista. E isso o deixa agitado, deixa ansioso, né? Então a ansiedade invade o seu coração no primeiro momento. O núcleo, nós temos ali a situação em que o salmista se encontra, qual que é a real, o que a ansiedade causou nele, na verdade, né? Então tem temores, perigos, né? Ele fala de si próprio, da vontade de fugir do ambiente. Muitas vezes a gente tem essa vontade de fugir desse ambiente hostil, que muitas vezes nós vivemos, né? Das línguas traiçoeiras, da maldade humana. Então a gente tem vontade muitas vezes de fugir para longe, né? Parece que a nossa vida muitas vezes perde o sentido, a gente quer fugir para um deserto, né? Para um lugar sozinho. Então é isso que o salmista está sentindo nesse momento, né? Por causa da violência que invadiu então a cidade. Tudo isso foi provocado, e olha que tristeza, tudo foi provocado pela traição de um amigo íntimo. Porém, ele pede a Deus que ouça o seu pedido. Então nós vamos ver que a conclusão é justamente uma voz misteriosa que aparece na conclusão, pedindo que seja posta confiança em Deus. Aí nós vamos ver que Deus, de fato, se torna o nosso amigo verdadeiro, nosso amigo íntimo, confidente, na qual nós podemos confiar, porque ele não vai nos frustrar. Se o nosso amigo, muitas vezes, aqueles nós vamos criando, construindo, cativando pela vida fora, se nos frustra, em Deus nós podemos confiar, porque Ele não nos desampara. Né? Ele, na verdade, caminha conosco. Então, a conclusão, ela traz um pedido para que Deus acabe com essa maldade, com os injustos, com essa tramóia, e chama justamente para uma confiança total em Deus. Nós vemos aí no último versículo, o 24b, que é a última linha. Quanto a mim, eu confio em ti. Então nós temos aí a divisão, a organização do nosso salmo. Mas nós temos também, dentro dessa organização, várias imagens que nos ilustram essas dificuldades e também ilustra para nós a paz, né? Nós temos ali quando fala do desmanche em que se encontra a pessoa, fala do coração que se contorce, fala dos terrores mortais, dos arrepios, de calafrios. Gostaria de ser como uma pomba fugindo para o deserto. O deserto é lugar do refúgio, né? Lugar de se encontrar consigo mesmo, de silenciar, né? Então quer fugir para lá. Fala dos ventos, né? O vento aqui não é aquele vento calmo, né? Aquela brisa suave que bate, não. Ele é colocado como um furacão da calúnia. Provocado por quem? Provocado pela língua dos adversários, né? Então nós temos muitas imagens fortes para falar daquilo que mata o ser humano, mesmo estando vivo, que é a maldade da língua humana, que acaba com a vida. Outra imagem interessante que nós temos é a imagem da cidade. Aqui é Jerusalém. Então fala que as muralhas, né, que eram para guardar a cidade, foram tomadas, né, de violência e discórdia.
Depois das muralhas, passa para o interior da cidade, ali onde habitavam o crime, a injustiça, a calamidade. Caminhando mais um pouco, a gente vai chegar na Praça Central, que é dominada agora pela opressão e pela fraude. Então, é uma cena muito terrível. Mas adiante um pouquinho, né, andando mais um pouquinho, vai falar da casa de Deus. Sinal de que Jerusalém, onde está o templo, onde está a casa de Deus, se tornou uma toca de ladrão. Em outra passagem vai dizer se tornou um covil de ladrões, né? Um lugar de perdição, de maldade. Então nós temos aí essas imagens que ilustram para nós o Salmo da maldade que tem ali. Fala até do creme, né? Da manteiga, do óleo que é colocado na boca dos inimigos, né? Para falar da suavidade da boca dos inimigos, né? Daquilo que de fato mas por trás dessa boca lisa, dessa boca suave, de palavras suaves, esconde guerra, né? Esconde maldade, né? Esconde uma espada desembainhada, vai nos afirmar o Salmo, né? Mas tudo isso não chega aos pés de um Deus que é amigo, de um Deus que é Pai, de um Deus que é amor e que nos salva das armadilhas do mal. Então nós precisamos confiar nisso e nós vamos ser mais que vencedores, né? O Salmo, ele revela para nós, então, um conflito aberto, um conflito assustador mesmo entre um grupo de pessoas e uma pessoa, o salmista, né? Ele chama de inimigo de injustos, aqueles que acusam com raiva, criam um clima de terror e de pânico. E os injustos tomaram conta da cidade. A gente viu ali passo a passo, a começar pela muralha, entrando pela cidade, na praça, e mais adiante na casa, no templo de Deus. Então eles dominaram tudo ali, tomaram conta de Jerusalém. E a palavra bonita de Jerusalém, né? O que é Jerusalém? Palavra que significa cidade da paz, né? Aquela cidade da paz se tornou agora uma cidade violenta, né? Opressora, de pessoas que armam, que traem, né? Então aquilo que era para ser a paz se transforma numa praça de guerra, onde as pessoas agora respiram maldade, respiram violência. De onde partiu tudo isso? De um amigo íntimo, de um amigo confidente, companheiro. É a maior dor que se pode experimentar, a dor de uma amizade traída. Isso é muito triste, né? De fato, é uma dor que não cabe no peito, né? Um amigo que trai. O salmista, portanto, é fruto de uma amizade traída, de uma confiança frustrada. Por isso a dificuldade de confiar novamente até em Deus, né? Muitas vezes as pessoas se sentem frustradas com a caminhada da vida, com as dificuldades, com as doenças, né? Com a maldade muitas vezes humana, com as guerras. E nós sentimos muitas vezes traídos até pelos nossos familiares, né? E a gente vai perdendo esse sentimento de confiança e nem mais Deus a gente consegue ter como amigo, né? Então nós precisamos fazer um trabalho de retorno do coração àquele que na verdade é a nossa esperança, né? A qual nós podemos confiar cegamente. Em Deus nós podemos confiar cegamente. Nós somos chamados justamente a corrigir os nossos hábitos, a corrigir a nossa vida, a convergir a nossa vida para Deus. Temer a Deus. Com toda certeza nós vamos voltar a sentir aquela paz da cidade da paz de Jerusalém. Uma paz que não é ausência de dificuldade, de guerra, né? Mas é uma paz de harmonia. Nosso coração está harmonioso com o coração de Deus, harmonioso com a natureza, harmonioso com o coração do irmão. Mesmo diante da dificuldade, nós estamos em paz, respiramos a paz. E nós vemos aí então o rosto de Deus. À primeira vista, um Deus que tinha um rosto que parecia desfocado, né? Era surdo, mudo, omisso diante do conflito. A princípio parecia ter isso. Mas o Salmo afirma claramente para nós que a luta da justiça contra a injustiça, da verdade contra a mentira, do bem contra o mal, Deus é aliado fiel na implantação dela, na implantação da justiça, da verdade, na implantação do bem. E o fiel chama confiante, se acha e clama-se confiante porque Deus sabe que ouve o clamor da pessoa que se está ali passando pela dificuldade, pela justiça, e salva, pela injustiça, e salva a pessoa. Ele não falha. Por isso as 3
preces que o Salmo nos traz, justamente nos fala e nos faz ir ao Senhor com o coração confiante. Deus ouve o meu grito, Deus ouve e humilha, e que reine sempre, desde sempre em nós. E ao longo da história, queridos irmãos e irmãs, muitos relacionaram esse salmo que nós acabamos de ouvir, né, o Salmo 55, com a paixão de Jesus, quando nos fala ali da traição de Judas. Aquele que comigo senta à mesa, aquele que come no prato, é aquele que me traiu e me entregou com um beijo. O beijo que é sinal de intimidade, né? De amizade profunda. O traidor o traiu com um beijo. Então muitos relacionaram esse salmo à condenação de Jesus, à sua paixão, à traição, à condenação de Jerusalém, até a condenação de Jerusalém como uma cidade violenta, nos diz a palavra, que mata os profetas. Nós vemos isso em Lucas. E Jesus denunciou veemente, com força, as injustiças dessa cidade. A corrupção do templo. Tanto é que aqueles que estavam fazendo da casa do meu pai um antro de comércio, Jesus chuta e Jesus expulsa todo mundo, os vendilhões do templo. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, um antro de ladrões, né? Então Jesus, ele sempre cutucava as lideranças religiosas, cutucava o povo, aqueles que detinham a lei, para que de fato a justiça pudesse imperar. Buscai primeiro a justiça do reino de Deus, né? E a prática da vida de Jesus sempre foi essa. A justiça, a liberdade, a verdade para todos. Na verdade, ele por fim deu a vida por isso, por esta causa, para que todos tivessem vida e vida plena. A vida plena inclui justiça, liberdade, verdade, amor, amizade, tudo aquilo que comporta o bem. Deus deu a vida por isso. Então, queridos irmãos, que o Salmo nos estimule ao bem, à justiça, que nos estimule o nosso coração a conectarmos ainda mais na harmonia do coração de Deus. E que a nossa vida possa ser sempre um odor suave do Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Aleluia, aleluia, porque Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Um grande abraço a todos.